E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes, bem-vindos a mais um vídeo. E como muita gente já tá me pedindo no grupo, eu vou falar um pouco sobre a redação de ontem. E em outro vídeo eu mostro a vocês a redação que eu fiz. O meu rascunho eu tentei deixar bem parecido, que é justamente eu sabia que vocês iam me pedir para ver minha redação. Então eu vou tentar transcrever outro dia, aí eu mostro e falo um pouco sobre ela. Hoje eu vim falar um pouco sobre o tema. Sobre algumas considerações, o que é que a gente poderia fazer ou não fazer para não tangenciar e tudo mais, tá bom? Então, o tema, né, não foi analfabetismo, não foi nada relacionado à educação. Parabéns aí para quem foi enganado, porque eu já não estava esperando também ser nada sobre isso, não. Por outro lado, o tema foi algo super conhecido por todo mundo, né? A questão das doenças mentais. Acho que todos os cursinhos, todas as escolas já abordaram essa temática ao longo dos anos. Então, apesar de ter sido um tema um pouco dado, um pouco fácil, assim, querendo ou não, tirou um pouco a atenção das pessoas, porque, é um tema fácil, quero fazer uma redação caprichosa, e às vezes ficou bastante tempo na redação e acabou não dando tanta ênfase às outras questões, tá? Mas o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma, né, tabu, estereótipo, preconceito, pensamento intolerante, associado, né, ligado, relacionado às doenças mentais. Você poderia citar enfermidades mentais ou doenças psíquicas, patologias psíquicas. Trouxe o Bob para participar comigo para ver se ele não fala tanto. Mas na sociedade brasileira, né, no Brasil, no contexto social brasileiro, tanto faz, você arranja aí uma maneira de citar o Brasil. Mas claro, tem que aparecer, até porque se não aparecer você perde ponto na competência 2, tá? E o que foi que eu argumentei na minha redação? As causas, na verdade, do problema. Eu fiz uma redação do modelo 1, apontando duas causas para o problema em questão, até porque o tema sugeria um problema. Então, eu falei do preconceito, do pensamento, intolerante, enraizado, né? O pensamento intolerante em relação às pessoas que têm essa doença, né? E falei também da falta de amplas informações divulgadas na mídia, né? Informações como as campanhas existentes e tudo mais. Você percebe que esse tipo de informação não é tão divulgada assim às pessoas, e por isso o desconhecimento em relação a transtornos de ansiedade, a depressão e tudo mais. Muita gente ainda tem preconceito em relação a esse tipo de assunto. Então eu usei essas duas causas, esses dois fatores, e eu abordei, depois eu mostro para vocês a redação ao longo do texto, tá? E os repertórios, gente, que eu utilizei foi a Constituição Federal de 88, na questão de assegurar, né, o direito ao bem-estar físico e mental. Eu utilizei a série 13 Porquês, muito famosa, que entra aí nesse contexto de violência, de intolerância, que gera depressão e depois suicídio, para mostrar uma consequência, por exemplo, dessa falta de apoio às doenças mentais. Citei de uma maneira bem direta, de uma maneira bem básica mesmo, campanhas gerais do Ministério da Saúde, para eu dizer que existem campanhas, mas elas não são amplamente divulgadas nas emissoras televisivas, nem pelos influenciadores digitais. E também falei de uma alusão histórica, né, do período aí, que historicamente, no período da escravidão, né, as pessoas que demonstravam ou então alegavam sinais e sintomas de ansiedade e depressão, por exemplo, eram castigadas, né, eram punidas porque estava associada a gestos de frescura naquele tempo. Inclusive isso é presente até hoje, né? Muita gente ainda tem esse pensamento de que, se o meu filho demonstrasse tal tipo de sinal, de sintoma, era tratado na peia, entendeu? Então, realmente existe esse tipo de preconceito. Os conectores que eu utilizei, que é algo que eu sei que vocês vão perguntar. Repete, vamos lá pro quarto. O que foi? Volta tudo aí, volta tudo. Não vou repetir. Os conectores que eu utilizei, que eu tenho certeza que vocês vão perguntar, gente, foram os mesmos no ano passado, tá? Eu fiz um texto no mesmo modelo, então usei o ademais, que é o sinônimo de outro sim, de além disso, e utilizei também o portanto, para concluir ali a minha ideia. Isso entre os parágrafos, né? Dentro dos parágrafos eu utilizei muitos recursos coesivos, então eu preciso realmente ver a redação. Eu usei o assim, o desse modo, dessa maneira, posto isso, por conseguinte, apesar dessa não sei o que. Então eu utilizei muitos conectores. Então foi de uma maneira bem variada. Eu usei o visto que, eu usei o já que,
devido, enfim, muitos conectores. E eu escrevi dessa maneira. Qual foi o conteúdo central do meu texto? Que foi o que eu defendi nos meus parágrafos de argumentação. Em relação a esse preconceito intolerante enraizado, eu fiz a menção histórica de que naquele tempo, no período da escravidão, existiam essas pessoas que eram punidas devido a esses sintomas, e também falei que isso se reflete na realidade atual, que isso ainda aparece na nossa sociedade atualmente, e eu provei isso por meio, né, da recente série lançada no Netflix, que é Os Três Porquês, que mostra a vida da jovem, né, que sofre bullying, que sofre ataques intolerantes, que tem transtornos mentais, como depressão e ansiedade, e que mais tarde comete suicídio. Eu mostrei isso, esse repertório, para realmente provar que ainda existe esse preconceito, essa intolerância na sociedade, e que isso mostra, né, a seriedade do problema em questão. No outro parágrafo, eu ressaltei a questão da falta de amplas informações. Quer dizer, existem as campanhas, mas elas não são amplamente difundidas pelos influenciadores digitais, por exemplo, os famosos, né? Elas não são amplamente difundidas pelas emissoras televisivas. São raras as emissoras que falam de que é comum as pessoas serem atingidas por transtornos mentais, como ansiedade, como depressão, justamente e isso, né, provoca o desconhecimento da população. Grande parte da população não detém essas informações sobre esses sinais e sintomas e acaba, né, gerando atitudes preconceituosas, acaba fortalecendo, perpetuando o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então eu defendi dessa maneira, foram as minhas argumentações centrais, e eu tô esperando. Gente, 1000 ninguém espera, porque 1000 é a coisa mais rara do mundo, mas eu estou esperando uma boa nota. Eu acredito que tenha feito uma boa redação. Eu rasurei algumas partes, mas rasura é permitida, então tudo mais. Eu revisei minha prova, acredito que não tenha desvios gramaticais, mas uma prova de tantos erros, de tantas questões, né, pode acabar passando despercebido, ninguém sabe. Mas enfim, depois eu mostro lá vocês. Basicamente foi isso, fiquem tranquilos, existem outras abordagens em relação a esse tema. Você poderia falar de falta de orientação da população, você poderia citar algumas atitudes realmente intolerantes que possam ter acontecido e que tenham sido divulgadas na mídia, entendeu? Famosos e tudo mais, mas contanto que você tenha argumentado dentro de o estigma, o tabu, o preconceito, o estereótipo, enfim, relacionado, ligado a doenças mentais, transtornos da mente, doenças psíquicas, na sociedade brasileira, né, no contexto social brasileiro, no Brasil, no país, você muito dificilmente estará tangenciando o tema, e aí você só vai em busca das outras competências, tá bom? Então quem escreveu sobre isso, parabéns. Uma maneira de você tangenciar seria falando apenas de saúde, entendeu? Se você falasse somente da saúde, do SUS e tudo mais, não ia rolar muito, você poderia estar tangenciando. Se você não falasse do estigma, se você falasse só de doenças mentais na sociedade brasileira, como depressão e ansiedade, se você voltasse seu texto apenas para isso, também você poderia estar correndo o risco de tangenciar. Então é aquela dica, usem sempre as palavras que estão na proposta, no eixo temático, entendeu? Tentem usar, nem que seja por sinônimos, estas palavras, para que vocês não tangenciem. Então é isso. Deixem aí nos comentários quais as causas, o que vocês problematizaram, o que vocês apontaram como fatores para esse problema, quais conectores vocês usaram. Eu também quero saber, eu também vou ler, também posso dar minha opinião sobre o texto de vocês. Algumas pessoas já me mandaram também. E é isso. Muito obrigado por assistir, gente. Até o próximo vídeo, em que eu vou postar um vlog também, mas eu vou também mostrar a minha redação para vocês, tá certo? Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar para os amigos, e até o próximo vídeo. Valeu!